Saudações, amigos do Viva Condomínio, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de mais um assunto que sempre causa confusão entre todos os síndicos e condôminos, que é convenção de condomínio e regimento interno. Ambos são necessários para estabelecer uma boa convivência em harmonia dentro do condomínio. Seja essa boa convivência aí para estabelecer os negócios que a pessoa está fazendo, no caso dos condomínios aí comerciais, ou no caso dos condomínios residenciais, estabelecer uma boa convivência entre o bem-estar social. A convenção, ela está para o condomínio, para o condômino, assim como a Constituição Federal está para o cidadão. Ou seja, a convenção é como se fosse a maior lei dentro do condomínio. É aquela lei que realmente vai determinar o que deve ser feito ou não dentro do condomínio, tá? E o regimento interno é como se fossem as outras leis menores, as leis abaixo da Constituição, que servem para literalmente especificar o que deve ser feito. A lei maior diz o básico e a lei menor, ela literalmente especifica o que deve ser feito. Este é o regimento interno, tá? E cada condomínio tem que possuir a sua convenção. Não existe condomínio que não tenha convenção, não pode, tá? Então, todo condomínio tem a sua convenção e é feita quando? Imediatamente quando os condôminos compram, quando os seus proprietários compram os seus imóveis perante normalmente uma construtora, uma incorporadora, tá? Então, nesse momento, já se é feito a convenção condominial. E como que se cria a primeira convenção? Como que se cria essa convenção de condomínio? A convenção, ela se começa com uma primeira assembleia. Então, agenda-se uma primeira assembleia, convoca-se todos os condôminos, ou todos os proprietários de todas as unidades, sem exceção, tá? E realiza-se essa primeira assembleia. Nessa primeira assembleia, será discutido exatamente o inteiro teor, o conteúdo da convenção, como, por exemplo, a discriminação das partes comuns, que são as quadras, hall de entrada, elevador, e as partes exclusivas, que é o apartamento em si. Então, cada parte dessa tem que ser exatamente discriminada dentro da convenção. A outra coisa é, por exemplo, o destino dessas partes e como elas devem ser usadas. Então, exemplo, uma quadra deve ser utilizada para eventos esportivos. Então vai estar lá quem, como, quando pode ser utilizada, tá? Um outro detalhe que vai ter na convenção é sobre o custo, o rateio das despesas. Lá vai estar constando também como que vai se dar esse rateio e para pagamento de todas essas despesas, tá? Em seguida, será decidido nessa mesma convenção, nessa mesma assembleia, o modo de escolha do síndico, tá? O conselho consultivo, as atribuições que esse síndico terá dentro do condomínio, bem como se ele vai ter ou não remuneração. Tudo isso também decide-se em primeira assembleia nessa convenção, tá? Outro detalhe é quanto prazos. Prazo para convocações de assembleia. Quanto tempo de antecipação tem que se publicar um edital para convocar uma assembleia? Isso tudo também tem que constar na convenção, tá? A forma de contribuição para o fundo de reserva é algo facultativo, mas que o ideal também tem que estar lá anotadinho na convenção como que se dará esse detalhe, tá? E o quórum para diversos tipos de votações. Por exemplo, a lei determina alguns, quanto que precisa, mas em alguns casos, quando não determina, pode ser decidido também em convenção. E por último, a aprovação do regimento interno. Normalmente o regimento interno, ele é aprovado junto com a convenção, ele vai dentro da convenção, tá? Mas, em alguns casos, ele pode ser feito depois. E se for feito depois, é na convenção que vai constar o quórum para esse regimento interno. Normalmente, para a convenção é exigido o quê? 2/3 de todo o corpo condominial, ou seja, 2/3 de todos os proprietários daquele condomínio tem que aprovar a convenção. Isso é para a convenção. O regimento interno, a lei, ela não estabelece quantidade, ela não diz exatamente. Então, por uma questão melhor, a gente aconselha que seja o quê? Que seja pelo menos 50% de todo o corpo condominial, mais um para aprovar o regimento interno. Nada impede que seja a maioria simples, a maioria dos presentes que estão ali, naquele caso, numa assembleia, tá? Então, isso fica a critério a ser decidido na convenção.
E o importante é lembrar que a convenção deve sempre respeitar a Constituição Federal, o Código Civil e outras leis pertinentes. Bom, aprovou a convenção? Leva para o registro de imóveis, registra essa convenção lá e começou a valer, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o regimento interno. Como eu já disse anteriormente, o regimento interno normalmente ele já é aprovado juntamente com a convenção, mas não necessariamente ele vai ser aprovado no mesmo momento. E se for no momento posterior, tem que lembrar do que foi estabelecido quanto ao quórum na convenção. Se é por a maioria dos presentes na Assembleia ou 50% mais um. Uma coisa que é legal é que o regimento interno ele não precisa ser registrado no registro de imóveis. Então isso acaba sendo menos custoso, tá? E é mais fácil se alterar um regimento interno por este motivo também, tá bom? Mas onde que eu registro o regimento interno? Ele vai ser registrado no cartório de títulos e documentos, tá? Aprovou o regimento interno, títulos e documentos. E o que vai constar, por exemplo, dentro do regimento interno? Nele vai ter, por exemplo, tudo que vocês possam imaginar para evitar conflitos ou desentendimentos, enfim, tudo aquilo que causa dúvida dentro de um condomínio vai no regimento interno. Exemplo, horário de funcionamento de uma quadra, o elevador de serviço e o elevador social, como utilizá-los, o salão de festa, multas, aquela pessoa que de repente está desobedecendo as regras do condomínio, como que serão aplicadas essas multas, entre diversos assuntos que realmente cabem só ali ao interno do condomínio, tá bom? Bom, pessoal, é isso que é a convenção e o regimento interno, tá? A complexidade é grande sim, então por isso é aconselhável que um advogado acompanhe, que redige esse documento, porque é um documento personalizado para o seu condomínio, ele tem que estar bem redigido, evitando assim que o síndico tenha problemas futuros, tá? Por, de repente, estar ausente algum assunto, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho e dar o seu joinha aí para contribuir.